Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunidos todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, ao meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente: ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 18 de fevereiro, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 5 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17 de maio, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, a festa de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos.
Amém. Querido Padre Danilo, querido diácono, querido povo de Deus, desta querida comunidade, hoje, com toda a igreja, ainda estamos vivendo, ainda estamos celebrando o tempo do Natal. E dentro deste tempo tão rico, deste tempo que nos ensina tanto, que é o tempo do Natal, nós também estamos vivendo e celebrando a segunda maior solenidade deste tempo litúrgico, que é a solenidade da Epifania do Senhor, o nosso Deus que se manifesta a todas as nações. E eu sempre costumo dizer que o tempo do Natal é sempre um tempo oportuno, onde nós olhamos para o menino Deus, onde nós olhamos para o presépio, olhamos para a manjedoura, e nós temos a oportunidade de mais uma vez ter a certeza do amor de Deus por cada um de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós celebramos no Natal um dos mais belos mistérios da nossa fé, que é o mistério da encarnação. Um Deus que se encarna, um Deus que assume a natureza humana, por amor a cada um de nós. Um Deus que, como vai dizer o profeta Isaías, numa outra liturgia, aquele que é o Emanuel, aquele que é o Deus conosco, aquele que vem ao nosso encontro. E volto a dizer, por amor a cada um de nós. Por livre e espontânea vontade, por liberdade, ele vem ao nosso encontro. Como nos ensina os padres da igreja, um Deus que se humilha, um Deus que vem ao nosso encontro para se humilhar, e essa humilhação diz respeito ao seu amor por cada um de nós. E como eu dizia, dentro deste tempo do Natal, hoje, com toda a igreja, nós celebramos a Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que se manifesta a todas as nações. Um Deus que não se prende somente à raça eleita. Um Deus que não vem ao encontro somente do povo de Israel, do povo eleito, mas um Deus que ama, um Deus que quer ir mais além, um Deus que quer se manifestar a todas as nações. Inclusive, Santo Agostinho diz isso com muita clareza. Não sei se vocês se recordam, mas assim que o menino Deus chega a este mundo, quais foram as primeiras testemunhas desta cena, deste episódio tão importante? Os pastores. Aí Santo Agostinho vai dizer que quando Jesus vem ao mundo, primeiro ele se manifesta aos pastores, ou seja, primeiro ele se manifesta ao povo de Israel, primeiro ele se manifesta àqueles que estão ali ao seu redor. Só que ele vai mais além. Como eu disse, ele quer ir ao encontro de todos. Ele que é essa luz que foi profetizada na leitura de hoje, essa luz quer chegar a todos,
quer ir ao encontro de todos. Por isso que no evangelho de hoje nós vamos nos deparar, sobretudo, com 3 figuras muito importantes que nos ajudam a compreender toda essa epifania, que são os 3 reis magos. 3 reis magos. Aqueles que tiveram o encontro com o Senhor, aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor e imediatamente foram ao encontro do menino. Aqueles que não questionaram, aqueles que não duvidaram, mas aqueles, olha que bonito, aqueles que deixaram tudo, e foram ao encontro do Senhor. Como nos ensina a liturgia de hoje, aqueles que vieram do Oriente. O que significa dizer que eles vieram do Oriente? Aqueles que vieram de longe. Aqueles que não eram do povo eleito. Aqueles que não eram da raça escolhida. Em outras palavras, aqueles que eram pagãos. E olha que bonito. De longe, escutam aquilo que o Senhor tem para dizer. O Senhor manda um sinal, que é a estrela. Eles acreditam, eles confiam, eles deixam tudo, eles pegam os melhores presentes e eles vão ao encontro do menino. E muitos daqueles que se diziam ser da raça eleita, que diziam ser do povo escolhido, nem deram bola para o menino que nasceu. Desprezaram. Olha que interessante, né? Os que estavam mais próximos, os que escutavam as profecias com frequência, não ligaram, não deram a mínima. E aqueles que estavam longe, que eram considerados pagãos, escutam o Senhor, ficam atentos ao Senhor, deixam tudo e vão ao encontro. E volto a dizer, com os melhores presentes possíveis, como nos relatou o Evangelho de hoje: o ouro, o incenso e a mirra. Ouro, por quê? Porque eles reconhecem, eles têm certeza que aquele menino é um rei. Ouro no sinônimo de realeza. Incenso, porque eles acreditam, eles têm certeza que aquele menino é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é uma divindade. Por isso ele merece o incenso. E a mirra, porque ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é homem. Ele também assume a natureza humana. Como eu dizia para vocês, é o mistério da encarnação. Então, eles vão ao encontro do Senhor. Eles dão ao Senhor tudo de melhor. E o mais bonito do Evangelho de hoje é como ele é encerrado. E depois que eles têm essa experiência com o Senhor, depois que eles têm essa experiência com o Emanuel, aquele que é o Deus conosco, aquele que é a luz, aquele que brilha em nosso meio, aquele que vem para iluminar as trevas, o que eles fazem? Eles retornam. Mas eles retornam pelo mesmo caminho, sim ou não? Não, eles vão por um caminho diferente. Sabe o que isso significa? Papa Francisco, inclusive, falava muito desse evangelho. Quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós vamos ao encontro de Deus, como os magos foram, quando nós temos essa experiência, nós mudamos de vida. Nós não ficamos no mesmo caminho.
Nós não nos acomodamos com aquela situação. Ir ao encontro do Senhor, ter uma experiência com o Senhor, é justamente ter uma mudança de vida. Por isso que celebrar esta solenidade tão rica, tão importante da nossa igreja dentro do tempo do Natal, é mais uma vez, como eu dizia no início, olhar para a manjedoura. É mais uma vez olhar para o menino Deus. É mais uma vez contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida. E mais do que tudo isso que eu disse, é mudar de vida. É buscar ser uma pessoa melhor. Se eu vou ao encontro de Deus, se eu tenho uma experiência com Deus, por que não mudar de vida? Por isso, meus irmãos, que neste final de semana, além de olhar para o menino Deus no presépio, nós temos que olhar para os magos. O que eles fizeram, nós também temos que fazer. Nós temos que sair do nosso comodismo. Nós temos que ir ao encontro de Deus. Nós temos que dar esta devida atenção ao nosso Senhor. E não muitas vezes desprezá-lo, como os sumos sacerdotes do evangelho de hoje, como os mestres da lei e até mesmo como Herodes, o poderoso, que se preocupava com tantas e tantas outras coisas. Então, que de fato a liturgia de hoje possa abrir os nossos corações para que diariamente nós possamos ir ao encontro do nosso Deus, sempre com os melhores presentes, sempre dando o melhor para Deus. E como eu disse, o mais bonito do evangelho de hoje, sempre mudando de vida, sempre procurando um novo caminho, sempre procurando ser uma pessoa melhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.